Bem-vindos a mais uma conversa de peso. O nosso convidado de hoje é ator, tem 25 anos e é natural da cidade de Encantado. Chegou em Novo Hamburgo aos 17 anos e foi cursar arquitetura. Mas foram apenas 2 semestres de arquitetura. Trancou a faculdade e foi fazer um curso de teatro. E foi paixão à primeira vista pela arte de representar. Desde lá, do ano de 2009, se mantém firme na profissão. Atualmente trabalha na Companhia Teatro Novo, em Porto Alegre, e reside em Campo Bom. Além do teatro, sua paixão, atua na área de publicidade como ator e já fez curta-metragens no cinema. Em Novo Hamburgo, trabalhou por 3 anos no Teatro Luz e Cena. Vamos conversar hoje com o ator Juliano Pacini. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Quer dizer, então, que como arquiteto, tu é um excelente ator? Eu acho, né, que acabei largando a arquitetura por medo, acho, de ter rotina, de ter uma vida regradinha, assim. Não que seja fácil, acredito ser arquiteto, mas fui para a área do teatro porque queria um pouco mais de liberdade, mas também sofre pelo lado da instabilidade, né? Sim. Esse é o problema. E fosse para o teatro assim por paixão ou surgiu durante o curso? Como é que apareceu o teatro daí na tua vida? A vontade era desde criança, de fazer na escola, de desenvolver teatrinho na escola. Isso sempre foi uma vontade forte, mas no decorrer aquela preocupação de ter uma graduação, de ter uma profissão, que é cobrança da família, é cobrança da sociedade, querendo ou não, meio que fugiu essa vontade. E aí, depois que eu larguei a arquitetura, que eu parei um tempo e pensei, o que eu vou fazer da vida? E a arquitetura era um desejo da família, então? Era meu também, Era teu mas também. era dos pais querer o filho arquiteto, tudo certinho. Médico, filho advogado, né? É tudo E o filho certinho. queria ser ator. E o filho resolveu um dia fazer um curso, como quem não quer nada, tava meio relaxado assim na vida. E aí deu um estalo, eu acho que aquele sonho de criança voltou assim com muita força e não consegui mais parar. Tá, e a tua preparação foi aqui em Novo Hamburgo, né? Com quem, como, quando é que foi esse aprendizado? O iniciozinho assim foi com o Rodenbusch. Fernando Rodenbusch, Com da o Fernando Paranoia. Rodenbusch, lá da Paranoia. Os meus pais até têm uma padariazinha perto lá da escola dele. E aí eu ajudava... Os pais moram aqui ainda? Mora aqui em Novo Hamburgo. Eu trabalhava na padaria, ajudava os meus pais, né? Trabalhei até pouco tempo atrás. E fazia aula aos sábados com o Fernando. E aquilo despertou e cada vez mais. E com o Zé Nunes também dava aula. Hoje em dia ele trabalha em Dois Irmãos com o Betinho. Com o Betinho Có. E aí foi despertando cada vez mais. É a segunda vez que eu chamo o Betinho de Có. Betinho Klein, isso mesmo. A Herta? A Herta. Aliás, tem um programa conosco aqui na... Ele é maravilhoso. Coração gigante. Então começaste na Paranoia. Comecei lá na Paranoia, foi fazendo curso. E disso já, em 6 meses de curso que eu tava lá, o Leonel, da produção urbana, que trabalhou com Leonel Cena, Santos. Leonel Santos, isso mesmo. E aí trabalhei com ele uns 6 meses. Daí a gente viajava assim, foi os primeiros espetáculos que eu fiz foi com o Leonel, né? E até teve uma experiência legal que a gente foi se apresentar em Triunfo e era dentro de uma tribo indígena. Isso é a história que eu quero levar para a vida inteira, assim. Foi uma experiência, o primeiro contato, assim, com uma cultura totalmente diferente, né? Porque eram uns índios pequenininhos assistindo um espetáculo infantil e aquilo foi encantador. E apresentaram na aldeia? Era numa aldeia, tudo muito improvisado e foi para marcar, assim, a minha vida, assim, totalmente. Quantos e quais trabalhos depois disso tu foste para o Luz e Cena, né? O que tu fez lá? Quantos trabalhos? Quais os trabalhos? Foram quantos anos? O Luz e Cena foram mais ou menos uns 3 anos, eu acho. Eu comecei indo lá fazer
trabalho meio temporário. E aí disso, eu acho que a Elisa Machado gostou de mim e gosto muito dela até hoje. E aí ela viu que tinha alguém com vontade e um guri novo com vontade de aprender e tudo mais. E eu digo até hoje que o Luz e Cena eu considero muito como uma escola. Foram 3 anos onde a gente viajava todas as semanas, ficava às vezes 1, 2 semanas fora. Tu aprende a ser mais gente, tu aprende a montar cenário, tu aprende a ser ator a cada apresentação, tu aprende a se maquiar, tu aprende sobre tudo, porque eles viajam pra caramba, eles apresentam muito, e isso foi a escola. E eles têm uma estrutura muito profissional, né? Muito. Eu tive lá no ano passado, até para fazer um trabalho de uma revista para eles, e eles têm um serviço de telefone, né, Que ativo, funciona muito. né, vendendo os espetáculos, né, tempo todo, o tempo todo vendendo, né, e assim 3, 4 espetáculos simultaneamente, né, com uma van para cada lado do estado. Na época que eu tava... Hoje parece que 4, né, normalmente eles estão com 4 espetáculos. Eles estão sempre viajando bastante, assim, na época que eu fiquei tinha 2 elencos e às vezes tinha um terceiro elenco para poder em lugares, coisas menores, assim, sketches, assim, sempre viajando bastante. E como surgiu o Teatro Novo na tua vida, lá com o Ronald Hadi, né, meu grande amigo Hadi? O Teatro Novo foi assim, foi um momento no Luz e Cena onde eu pensei, ok, 3 anos, tá legal aqui, tô feliz, me dedico bastante. Tu acabou não me dizendo quais os teus trabalhos aqui no Luz e Cena. Do Luz e Cena? Te cortei, eu acho. Foi começando com A Torre, que era a adaptação de um livro... A Torre. Que eu vou esquecer agora, que é... Grandes Mestres... Eu esqueci já, não lembro o nome do livro. Mas era muito educativo, assim, era um espetáculo para professores que falava sobre todas as profissões, o psiquiatra, que até eu fazia, que era os problemas mentais que a sociedade enfrenta e tudo mais. Tinha a questão do... E o foco principal eram as professoras, né? Que é a profissão que não é valorizada e tudo mais, e daí dava foco principal e a gente apresentava para as professoras dando que a profissão principal, na verdade, é a educação, é o papel do professor na sociedade, né? E daí vinha o professor, vinha o juiz, que falava também sobre as leis, que quando a educação dá errado, ao extremo que a gente chega, né, é na justiça, né? Os trabalhos deles são muito voltados assim para a educação. Para a educação, né? é alimentação, Trabalham muito escola, sobre né? meio ambiente, isso. E disso A Torre, sobre a história do Rio Grande do Sul, era o Masbá, que era muito divertido de fazer, era muito rápido, eram vários personagens, tu tinha segundos assim para trocar de figurino. Teve mais um espetáculo onde o Camilo Gileles veio dirigir a gente, era um infantil, que foi uma experiência super legal, porque era um diretor diferente que vinha de fora e trazia novas propostas, e até o final do espetáculo ele propôs que a gente fizesse meio junto, assim, o elenco, éramos jovens, né, a gente era novinho, assim, e queria, e tinha essa oportunidade de montar uma coisa junto, né. Se bem que o Luz e Cena também tem muito disso, de dar oportunidade para o ator trazer coisas e levar coisas para a cena, e eles apoiam muito que a gente tenha criatividade. Por isso que eu sempre digo que para mim foi uma escola e é para muita gente que entra e passa por lá e segue adiante, ou que vai para outras coisas na vida. Então vamos para o Teatro Novo. O Teatro Novo veio num momento onde eu pensei... Ok, aqui no Luz e Cena vou dar uma parada. Não que eu enjoei, isso de forma alguma, porque teatro a gente nunca enjoa, a gente se apaixona cada vez mais. Mas eu pensei, quero aprender coisas novas. Até porque eu sou novo e continuo jovem, espero continuar jovem por um bom tempo ainda. Mas aquela vontade de que quero aprender mais, quero conhecer gente nova, quero ir adiante. E aí foi que comecei a mandar currículos para companhias de Porto Alegre. Assim, meio sem pretensão, assim, com um pouco Vou mandando. Vou mandando, vamos ver no que dá e vamos...
um respaldo um pouco do meu pai, assim, ajudando um pouco na padaria para conseguir me manter financeiramente. E disso, o rádio me chamou, que ele estava montando o Corcunda, isso em 2014, acho que foi. Tu participou do Corcunda? Participei. Qual é o personagem? Não me lembro. Era um mendigo e um guarda. Era muito divertido porque o personagem não era grande e aí eu me divertia mais que todo mundo. Porque de mendigo então não se fala, porque brincava muito, né? Aliás, belo espetáculo. Muito bom de ter sido feito. Cheio de efeitos e desce no palco e sai não sei onde, sobe na várias torre. coisas. É muito bom. E um sonho do Hadi que se realizou, né? Que ele é apaixonado por Paris. E foi muito bom. E ali é onde que eu tive a oportunidade de conhecer o Hadi, que eu só conhecia de nome e de assistir algum espetáculo ou outro. Até um tempo depois eu fui descobrir que em 96, na escola, o primeiro espetáculo que eu assisti foi Cinderela. E era do Hadi, sendo lá em Encantado, na prefeitura de Encantado, que tem um auditório. Foi a primeira montagem do Cinderela que eles fizeram. Acho que é a primeira montagem, não tenho certeza se foi. Mas em 96, e muitos anos depois vim a trabalhar com ele. E no Corcunda, onde eu conheci ele e que acho que ele também, como a Elisa no Luz e Cena, o Hadi acreditou em mim no Teatro Novo. E aí pro ano seguinte eu já estava no Pinóquio, e aí já tinha feito participações... O Pinóquio eu também vi, qual era o teu personagem? O Pinóquio fazia o Mestre Cereja, que contava a história do Pinóquio, que vem original do livro, não o da Disney. Fazia o capitão, aquele que sequestra o Pinóquio e leva toda aquela viagem. E tinha mais o Cospe-Fogo, que era do circo, onde o Pinóquio ia e se encantava. O rádio tem isso muito nas montagens, né? De atores fazerem vários personagens. Né? E experimentar várias coisas, assim, isso é legal. A gente está falando muito em rádio, só para o telespectador entender, é Ronald Hadi, é um dramaturgo gaúcho, um dos mais importantes, e teve uma participação muito grande aqui em Novo Hamburgo na década de 70, né? Quando nós, em Novo Hamburgo, fizemos cursos de teatro com a participação dele e do Antônio Hohlfeld, e depois o Grupo Magnus montou a Fossa, Transe, Apaga-Luz e Bem Cadeira de Rodas, todos os textos do Ronald Hadi. Este é o Hadi, então, que o Pacini fala, um dos grandes expoentes do teatro gaúcho. O que mais de teatro novo? De teatro novo, aí eu acho que o Hadi acreditou mais ainda e me colocou na Cinderela. E aí fui eu lá fazer Cinderela. Cinderela, o teu personagem era impagável. Muito engraçado, muito bom, gostei, mãe. Obrigado Tanto mesmo. que essa pessoa, essa amiga que foi comigo, né, ela ficou encantada. Olha o que é aquele cara, né? Ela passou o tempo todo te elogiando. E depois a gente veio saber que era tu. Mas nós vamos falar mais de teatro novo depois do intervalo para as mensagens dos nossos apoiadores. Voltamos já já.